Dizem que o dinheiro constrói paredes, mas a solidão constrói abismos. Arthur Meirelles é o dono do império, mas Helena é a única que conhece os segredos escondidos debaixo do tapete. Entre o veludo das poltronas e o sabão das mãos dela, nasce uma história que ninguém ousou contar. Prepare-se para ver dois mundos colidirem onde ninguém esperava. Se você chegou até aqui, já deixa sua curtida e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Arthur Meirelles, aos 35 anos, observava São Paulo através de paredes de vidro que custavam milhões. Lá embaixo, o caos. Ali, o silêncio absoluto. Arthur segurava um cristal com uísque caro, vestindo seu terno sob medida como uma armadura. Para ele, pessoas eram variáveis em uma equação de lucro. Sua vida era como aquele vidro, transparente, mas impenetrável. Uma terça-feira chuvosa quebrou sua rotina. Um vazamento no jardim de inverno inundou o mármore da sala. Irritado, Arthur exigiu limpeza imediata. Ele detestava intrusos, mas a lama ameaçava seus tapetes persas. A porta de serviço se abriu e Helena Santos entrou. Ela não hesitou diante do luxo. Vestia um uniforme azul marinho da Clean and Shine, com o cabelo cacheado preso em um coque prático e o rosto úmido da chuva. Carregava um balde e um esfregão com a dignidade de quem domina o próprio destino. Arthur a observou pelo reflexo. Esperava desculpas ou deslumbre, mas Helena sequer olhou para a vista de milhões de dólares. Ela focou no chão arruinado. Ajoelhou-se e começou a trabalhar. O som da água sendo torcida invadiu o silêncio estéril do apartamento. O cheiro de limpeza cítrica desafiou o aroma de tabaco caro de Arthur. Pela primeira vez ele se sentiu um intruso em sua própria casa. Você vai demorar muito? A voz de Arthur cortou o ar fria e cortante. Helena parou. Respirou fundo e encarou os olhos azuis gélidos do patrão. Ela não desviou o olhar, algo que ninguém ousava fazer. O estrago foi grande, senhor. Se eu fizer rápido, estrago o mármore. Se eu fizer direito, leva 1 hora. O senhor prefere pressa ou perfeição? Arthur arqueou uma sobrancelha. Ninguém o questionava. Ele deu um gole no uísque, intrigado pela audácia daquela mulher. Pela primeira vez em anos, ele não olhou para a cidade. Ele olhou para Helena. O mundo de vidro dele acabava de ganhar a primeira rachadura. Arthur sustentou o olhar de Helena por 5 segundos que pareceram uma eternidade. Antes pacífico, agora era carregado de uma eletricidade desconfortável. Ele não estava acostumado a ser confrontado, muito menos por alguém que ele considerava invisível. Perfeição, ele respondeu finalmente, a voz um tom mais baixo. Eu sempre escolho a perfeição, mas não suporto ineficiência. Helena não sorriu. Ela apenas assentiu e voltou ao trabalho. O movimento de seus braços era metódico, quase uma dança de sobrevivência. Enquanto ela limpava o rastro de lama, Arthur tentou ignorar sua presença, voltando-se para o tablet para revisar relatórios de logística. Mas as planilhas pareciam vazias. Seus olhos teimavam em desviar para o reflexo de Helena no vidro. Ele percebeu algo que nunca notara em ninguém: a dignidade no esforço. Helena não trabalhava com subserviência. Ela trabalhava com domínio. De repente, o celular de Helena guardado no bolso do uniforme vibrou. Ela hesitou olhando para Arthur. Pode atender, ele autorizou com uma curiosidade que o irritava. Mas seja breve. Ela atendeu rapidamente. A voz dela mudou instantaneamente, perdendo a firmeza profissional para ganhar uma doçura cansada. Oi, mãe. Sim, eu ainda estou no último serviço. O remédio do Léo está na gaveta da cozinha. Não. Não se preocupe com a janta. Eu como algo quando chegar. Beija ele por mim. Ela desligou e por um breve momento seus ombros caíram. Foi apenas um segundo de vulnerabilidade antes de ela retomar a postura rígida e o esfregão. Arthur sentiu uma pontada estranha no peito. Remédio, Léo, janta.
Palavras de um mundo onde cada centavo era uma batalha. Um mundo que ele havia esquecido que existia. Léo é seu filho? A pergunta escapou antes que Arthur pudesse contê-la. Helena parou o movimento, surpresa com o interesse súbito do homem de gelo. Meu irmão mais novo, senhor. Ele tem asma crônica, a umidade dessa chuva não ajuda. Ela voltou a esfregar o mármore com mais força, como se quisesse apagar a própria confissão. Arthur olhou para o seu uísque de $2.000. Pela primeira vez, o sabor pareceu amargo. Ele, que controlava frotas globais, não sabia o que era se preocupar com o preço de um inalador. Terminei, anunciou Helena, levantando-se e guardando o material. O chão brilhava como um espelho sob as luzes de LED. O mármore está salvo. Ela se preparou para sair pela mesma porta discreta por onde entrou. Mas Arthur a deteve com um gesto. Espere, qual o seu nome? Ela parou com a mão na maçaneta, a silhueta desenhada contra a luz do corredor de serviço. Helena, senhor. Helena Santos. Helena, ele repetiu, testando o peso do nome. Amanhã peça à sua agência que envie você novamente. Às 8. Há outros cômodos que precisam de perfeição. Helena o encarou, tentando ler o que havia por trás daquela ordem. Sem dizer uma palavra, ela apenas inclinou levemente a cabeça e saiu. Arthur ficou sozinho com seu uísque. Eram 8 horas em ponto quando a campainha da área de serviço tocou. Arthur, que raramente acordava antes das 9, já estava de pé, com uma xícara de café preto e o mesmo olhar impenetrável. Quando abriu a porta, encontrou Helena. Ela parecia ter dormido pouco. Olheiras leves marcavam seus olhos castanhos, mas sua postura continuava impecável. Bom dia, Sr. Meirelles, disse ela, entrando com a familiaridade de quem já conhecia os cantos daquela fortaleza de vidro. Você está atrasada há 30 segundos, Helena, observou ele, não por irritação, mas para testar a reação dela. O ônibus quebrou na Radial Leste. Sorte sua que eu sei caminhar rápido. Ela respondeu sem parar para olhá-lo, já retirando o material de limpeza da despensa. Arthur a seguiu até a biblioteca, um cômodo que ninguém visitava há meses. Enquanto ela espanava as prateleiras de carvalho escuro, ele se sentou em uma poltrona de couro, fingindo ler um contrato. O silêncio foi quebrado pelo som de um papel caindo. Helena se abaixou e pegou uma fotografia antiga que havia escapado de um livro de arte. Era Arthur, ainda criança, sem o terno, sem a armadura, sorrindo ao lado de uma mulher que tinha o mesmo olhar melancólico que ele carregava hoje. Helena olhou para a foto e depois para o homem à sua frente. Você tinha um sorriso bonito, comentou ela, entregando-lhe a foto. O que aconteceu com ele? Arthur travou. Aquela era uma pergunta que nenhum de seus diretores ou amantes ousaria fazer. A audácia de Helena não vinha da falta de educação, mas de uma humanidade que ele havia esquecido como manejar. O tempo e o mercado financeiro não perdoam sorrisos, Helena. Eles custam caro. Ele respondeu, guardando a foto com uma rispidez defensiva. Engraçado. Ela retrucou, subindo em uma pequena escada para alcançar o topo da estante. Eu não tenho um centavo no banco, e o Léo me faz rir de graça todos os dias. Talvez o senhor esteja investindo na moeda errada. Você fala demais para alguém que deveria apenas limpar. Ele disse a voz rouca. E o senhor observa demais para alguém que diz não se importar com as pessoas. Ela rebateu, olhando-o do alto da escada, sem piscar. A rachadura no vidro de Arthur acabava de se tornar um buraco. O silêncio na biblioteca era tão espesso que Arthur podia ouvir a própria respiração. Ele recuou um passo, incomodado com a proximidade de Helena e com a facilidade com que ela desarmava suas defesas. Para ele, o controle era tudo. Para ela, a verdade era a única moeda que importava. Falte ao trabalho, Helena. Ele ordenou, mas a voz não tinha a frieza de antes. Era quase um pedido de trégua. Ela apenas assentiu e continuou limpando os livros de couro, um por um,
com uma delicadeza que Arthur raramente via em seus funcionários. Ele saiu da sala, mas não conseguiu se concentrar. 10 minutos depois, ele estava na cozinha gourmet, um espaço de mármore branco que ele quase nunca usava, exceto para abrir garrafas de vinho. Impulsivamente ele preparou 2 xícaras de café. Não o café solúvel que ele sabia que Helena tomava na copa dos funcionários do prédio, mas um grão selecionado, moído na hora. Ele voltou à biblioteca e estendeu uma das xícaras para ela. Helena, ainda no topo da escada, olhou para a porcelana fina e depois para ele, desconfiada. "O que é isso? Veneno para eu parar de falar?" Ela brincou descendo os degraus. "É café. E um aviso para você não se acostumar." Arthur respondeu sentando-se na beira da mesa de carvalho. Eles beberam em silêncio por alguns instantes. Helena fechou os olhos ao sentir o aroma. Pela primeira vez, a armadura dela também baixou. Ela parecia apenas uma mulher cansada, e não a faxineira atrevida que o desafiava. "Por que você faz isso?" Arthur perguntou subitamente. "Trabalhar dobrado, limpar o chão dos outros. Você é inteligente demais para estar presa a um esfregão." Helena deu um gole demorado e olhou para as próprias mãos, onde as unhas eram curtas e a pele exibia as marcas do uso de produtos químicos. "Inteligência não paga a conta de hospital, Sr. Meireles. Eu tive que escolher entre os livros e o prato de comida do meu irmão. Eu escolhi o Léo. E não me arrependo. Mas e o senhor? Escolheu os milhões e esqueceu de viver?" Arthur ia retrucar, mas o interfone tocou, interrompendo o momento. Era a portaria. Sua ex-namorada, uma socialite influente, estava subindo sem avisar para cobrar sua presença em um evento de gala naquela noite. Arthur sentiu um aperto de irritação. Ele não suportava o teatro daquelas festas, mas precisava manter as aparências para os investidores. Ele olhou para Helena, que já guardava a xícara para retomar o serviço. Uma ideia absurda, perigosa e completamente fora do protocolo atravessou sua mente. "Helena", ele chamou enquanto o elevador subia. "Você disse que o tempo custa caro. Quanto custa o seu tempo para uma noite inteira fora do uniforme?" Helena parou confusa. "O que o senhor está sugerindo? Eu preciso de uma acompanhante para um evento hoje. Alguém que não queira meu dinheiro para comprar bolsas de grife, mas que saiba observar tão bem quanto você." Helena soltou uma risada curta, incrédula. "O senhor está me convidando para um baile? Eu sou a mulher que limpa o seu banheiro, lembra?" "Exatamente", Arthur disse, aproximando-se. "Por isso você é a única pessoa nesta cidade em quem eu confio para não mentir para mim." A porta do elevador se abriu com um trim metálico. O mundo de luxo de Arthur estava prestes a colidir com a realidade de Helena, de uma forma que nenhum dos dois estava preparado. A proposta de Arthur ainda flutuava no ar pesado da biblioteca, quando a porta do elevador privativo se abriu com um tinido metálico. Cynthia, a ex-namorada de Arthur e herdeira de uma rede de hotéis, entrou no recinto como se o oxigênio do lugar lhe pertencesse por direito. Ela era a personificação da elite paulistana. Um terno de linho branco impecável, joias de ouro minimalistas e um olhar que reduzia tudo que não fosse caro a pó. Seus olhos percorreram a sala até pararem em Helena, que ainda segurava o pano de limpeza e o balde. "Arthur, querido, não sabia que tinha mudado o cronograma da manutenção", Cynthia disse, a voz banhada em um sarcasmo gelado, sem sequer dirigir o olhar diretamente ao rosto de Helena. Arthur sentiu um espasmo de irritação percorrer sua espinha. Ele detestava ser interrompido, mas detestava ainda mais a arrogância previsível de sua classe social. Ele olhou para Helena. Ela permanecia imóvel, com a espinha ereta, sustentando o desprezo de Cynthia com uma dignidade silenciosa que parecia enfurecer a socialite. Foi naquele milésimo de segundo que Arthur decidiu quebrar todas as suas próprias regras de segurança. "Helena não faz parte da manutenção hoje, Cynthia." Arthur disparou, sua voz soando como um veredito.
Ela é minha convidada de honra para o jantar de gala da coalizão logo mais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cynthia soltou uma risada curta e estridente, esperando que aquilo fosse uma piada de mau gosto. Ao perceber que o rosto de Arthur permanecia uma máscara de seriedade, sua expressão murchou para uma carranca de choque. Sem dizer mais nada, ela girou nos calcanhares e saiu, batendo os saltos contra o mármore em um ritmo furioso. Quando a porta do elevador se fechou, Helena finalmente soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. O senhor enlouqueceu de vez? Helena perguntou, a voz trêmula entre a raiva e o pânico. Olhe para mim. Eu não tenho o vestido certo. Eu não tenho os sapatos, e eu certamente não tenho o sobrenome que abre aquelas portas. Aquelas pessoas, elas me esmagariam antes mesmo de eu chegar ao buffet. Arthur aproximou-se dela, ignorando a barreira invisível que sempre os separava. Elas só esmagam quem tenta imitá-las, Helena. E você é a única pessoa autêntica que pisou neste tapete em 5 anos. Se aceitar, eu pagarei o triplo da sua diária, providenciarei tudo o que for necessário, e amanhã, se você quiser, voltará a ser apenas a minha funcionária. Mas hoje eu preciso de alguém que não minta para mim através de um sorriso ensaiado. Helena pensou no aluguel atrasado da mãe, no inalador de Léo que estava no fim e na conta de luz que venceria em 2 dias. O orgulho lutava contra a necessidade visceral, mas a centelha de desafio nos olhos de Arthur a convocou. Eu aceito, ela disse com a voz firme, mas com uma condição inegociável. Eu não vou usar máscaras. Eu não vou fingir que sou uma herdeira perdida. Se o senhor sentir vergonha de estar acompanhado por uma mulher que sabe o preço de 1 litro de leite, é melhor me demitir agora e poupar o seu prestígio. Arthur deu um meio sorriso, o primeiro que parecia genuíno em muito tempo. 2 horas depois, o santuário de Arthur foi invadido por uma equipe de estilistas e maquiadores que ele convocara a peso de ouro. Helena recusou as joias pesadas e as camadas de maquiagem que tentaram aplicar em seu rosto. Ela escolheu um vestido de seda verde esmeralda, de corte simples e elegante, que realçava o tom quente de sua pele. Seus cachos foram deixados livres, volumosos e naturais, presos apenas por um grampo discreto de madrepérola. Quando ela finalmente saiu do closet e caminhou até a sala, Arthur parou o que estava fazendo. Ele estava acostumado com a beleza plástica das modelos de passarela, mas Helena emanava algo diferente. Era uma força bruta, uma elegância que vinha da sobrevivência e não do berço. O vestido esmeralda fluía ao redor dela como água. Você está... Arthur começou, as palavras morrendo na garganta. Diferente, Helena completou, ajeitando a alça do vestido com um desconforto evidente. Eu ainda sou a mesma pessoa que limpou a sua biblioteca hoje cedo, Sr. Meirelles. Só mudei a embalagem para o seu evento. No carro blindado a caminho do hotel de luxo, o silêncio entre eles era tenso e carregado de uma eletricidade nova. Arthur observava as mãos de Helena descansando sobre o colo. Eram mãos de trabalho, com pequenas marcas que a seda não conseguia ocultar. E ele, pela primeira vez na vida, sentiu uma vontade avassaladora de segurá-las. Ao chegarem, os flashes dos fotógrafos explodiram como disparos de metralhadora. Arthur estendeu o braço para ela. Helena hesitou por um segundo. Olhou para o luxo ofensivo da entrada do hotel e, em seguida, para o homem ao seu lado. Ela respirou fundo, segurou o braço dele e caminhou para dentro do ninho de cobras. O jogo de Arthur Meirelles estava prestes a sofrer uma reviravolta que nenhum algoritmo poderia prever. O salão de festas do Hotel Renaissance exalava um perfume caro. Champanhe vintage e o cheiro metálico do poder. Lustres de cristal de rocha pendiam do teto, lançando reflexos fragmentados sobre as joias que valiam mais do que bairros inteiros da periferia. Quando as portas duplas se abriram para Arthur Meirelles, o burburinho da elite paulistana baixou um tom. Arthur era o sol daquele sistema solar financeiro.
Mas naquela noite, todos os telescópios estavam apontados para o planeta desconhecido que orbitava ao seu lado. Helena sentia o peso do vestido de seda esmeralda contra a pele, mas o peso dos olhares era muito maior. Ela sentia cada costura, cada fibra do tecido, e a estranheza de não carregar um balde nas mãos. O braço de Arthur era firme sob o dela, uma âncora em um mar de rostos que ela só via em capas de revista ou em telas de televisão enquanto descansava no intervalo da limpeza. Respire, sussurrou Arthur, inclinando-se levemente. O hálito de hortelã e o uísque roçou a orelha de Helena, enviando um calafrio que ela se apressou em ignorar. Eles sentem o cheiro do medo. Não lhes dê esse prazer. Eu não tenho medo de gente. Senhor Meireles, Helena devolveu, mantendo o queixo erguido e os olhos castanhos fixos no horizonte. Eu tenho medo é de tropeçar nesse salto que custa o meu rim. O resto é apenas figurino. Eles avançaram pelo tapete vermelho interno. Garçons de luvas brancas passavam com bandejas de prata carregando iguarias que Helena nem sabia pronunciar. Arthur a apresentava com uma economia de palavras que beirava a crueldade estratégica. Esta é Helena Santos, minha convidada. Nada de títulos, nada de sobrenomes pomposos, nada de explicações. Ele estava jogando uma granada de fumaça no meio da alta sociedade e observando a reação. Não demorou para Cíntia reaparecer, agora acompanhada por um grupo de mulheres que pareciam esculpidas pelo mesmo cirurgião plástico. Elas cercaram o casal como hienas farejando uma fraqueza. Arthur, querido, que escolha exótica, disse Cíntia, os olhos percorrendo Helena de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Diga-nos, Helena, de onde você conhece o nosso mestre da logística? Algum evento em Mônaco? Ou talvez nos Hamptons? Helena sentiu o veneno no ar. Ela olhou para Arthur esperando que ele a defendesse, mas percebeu que ele estava testando-a. Ele queria ver se a mulher que o enfrentou na biblioteca conseguiria sobreviver ao mundo real dele. Helena sorriu. Um sorriso calmo que não chegou aos olhos. Na verdade, conhecia o Sr. Meireles através de uma análise detalhada da estrutura da casa dele. Helena respondeu, a voz clara e firme. Eu lido com a transparência das coisas. Gosto de ver o que está escondido sob a superfície, sabe? Muita gente prefere ignorar a sujeira que fica nos cantos, mas eu faço questão de encarar de frente. As mulheres trocaram olhares confusos. Cíntia franziu a testa, sentindo que havia uma piada interna que ela não alcançava. Antes que o interrogatório continuasse, um dos principais sócios de Arthur se aproximou, convocando-o para uma conversa privada sobre uma fusão bilionária. Arthur hesitou, olhando para Helena. Eu fico bem, Sr. Meireles, disse ela, pegando uma taça de água mineral de um garçom que passava. Vá cuidar do seu império. Eu vou observar as hienas. Arthur se afastou, mas sua mente não estava nos números. Pela primeira vez em um evento de gala, ele não estava pensando em lucro. Ele estava preocupado com a mulher de vestido verde que, sozinha no meio do ninho de cobras, parecia ser a única pessoa com a coluna ereta naquele salão de máscaras. O que ele não sabia era que Cíntia já estava sinalizando para um fotógrafo de fofocas. A noite estava apenas começando, e o escândalo estava pronto para estourar. O silêncio dentro do carro blindado era sufocante, interrompido apenas pelo som rítmico da chuva açoitando o teto de metal. Arthur mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente ainda processava o caos do evento. Helena, ao seu lado, apertava a bolsa de cetim contra o colo, a respiração ainda descompassada pela adrenalina da humilhação que acabara de enfrentar no salão. O luxo do estofado de couro parecia, pela primeira vez, uma jaula dourada. De repente, um solavanco violento jogou o carro para o acostamento. O motor tossiu e morreu. O painel digital piscou antes de apagar completamente. Arthur tentou dar a partida, mas o veículo permanecia inerte. Uma carcaça de alta tecnologia rendida a uma falha elétrica.
em meio a uma avenida deserta e escura. Ótimo, resmungou Arthur socando levemente o volante. O carro mais seguro do mundo resolveu se tornar um sarcófago de aço. Pelo menos aqui ninguém está me olhando como se eu fosse um bicho no zoológico. Helena disparou, a voz carregada de uma amargura que ela não conseguia mais conter. Ela começou a lutar com a maçaneta, mas o sistema de travamento eletrônico estava selado. Eles estavam presos. Arthur suspirou, afrouxando a gravata borboleta que parecia sufocá-lo. Ele olhou para Helena e viu, sob a luz fraca de um poste de rua, que uma lágrima solitária vencia a resistência de seus olhos. Me desculpe, Helena. A voz dele soou baixa, despida de qualquer arrogância. Eu achei que te trazer para o meu mundo seria um desafio divertido. Eu não previ que eles seriam tão cruéis. Helena riu, um som seco e sem alegria. O senhor achou que era um jogo. Mas para mim, é a vida real. Aquelas mulheres não me odeiam porque sou pobre. Elas me odeiam porque eu lembro a elas que a perfeição delas é construída sobre o trabalho de pessoas como eu. Eu sou o lembrete de que o mundo delas é uma mentira. Arthur inclinou o banco para trás, fechando os olhos. O cansaço de anos fingindo ser uma máquina de lucros pareceu desabar sobre ele naquele cubículo de aço. Sabe o que é mais engraçado? Ele começou sem olhar para ela. Eu nasci naquele mundo, mas me sinto mais estrangeiro lá do que você. Meu pai me ensinou que sentimentos eram passivos no balanço financeiro. Minha mãe, ela era como você. Tinha esse mesmo brilho nos olhos. Ela tentou me ensinar a ver a beleza nas coisas simples, mas o mercado a engoliu. Depois que ela se foi, eu decidi que nunca mais seria vulnerável. Eu construí essas paredes de vidro para que ninguém pudesse me tocar. Helena o observou. Pela primeira vez ela não via o CEO implacável, mas o menino assustado que se escondia atrás de bilhões de dólares. Ela estendeu a mão e, num gesto hesitante, tocou o ombro dele. O contato foi elétrico. Arthur estremeceu, mas não se afastou. Paredes de vidro protegem da chuva, Arthur. Mas também impedem você de sentir o sol. Ela disse suavemente. O senhor não está protegido. O senhor está apenas enterrado vivo. Naquela escuridão, cercados por metal e chuva, as máscaras finalmente caíram. Não havia mais o patrão e a empregada, o milionário e a faxineira. Havia apenas dois seres humanos descobrindo que, no fundo, a solidão dói da mesma forma, não importa o preço do terno ou do uniforme. O vidro que separava seus mundos acabava de sofrer uma fissura irreparável. A manhã seguinte ao incidente no carro blindado nasceu cinzenta, mas para Arthur Meirelles, o mundo parecia ter ganhado cores novas e desconfortáveis. Ele acordou antes do despertador, algo raro, e em vez de checar as bolsas de valores da Ásia, viu-se encarando a porta de serviço. O silêncio da cobertura, que antes era seu refúgio de paz, agora soava como um vazio que precisava ser preenchido. Quando Helena chegou, precisamente às 8, não houve sarcasmo sobre atrasos. Houve apenas um aceno de cabeça, carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois sabia nomear. Arthur não foi para o escritório. Ele cancelou 3 reuniões de diretoria, alegando uma indisposição que, na verdade, era uma fome súbita de realidade. Ele se sentou na bancada da cozinha com seu notebook, fingindo trabalhar, mas seus olhos seguiam o movimento rítmico de Helena. Ela havia voltado ao uniforme, azul marinho. O cabelo cacheado preso com a firmeza de sempre, mas havia algo diferente nela. A submissão profissional tinha dado lugar a uma familiaridade silenciosa. O senhor não tem uma empresa para salvar, senhor Meirelles? Helena perguntou sem parar de organizar a despensa. Está me deixando nervosa com esse olhar de vigia. Minha empresa sobrevive um dia sem mim, Helena. Já o meu café... Este parece ter desaprendido o caminho da xícara. Ele brincou levantando-se. Ele se aproximou dela. Não como o patrão que dá ordens, mas como alguém que busca uma âncora.
Helena parou o que estava fazendo e o encarou. O espaço entre eles, geralmente preenchido por protocolos e mármore, parecia ter encolhido. O senhor está mudando a rotina. Ela observou a voz baixa. Mudanças de rotina custam caro para homens como o senhor. O que aconteceu no carro ontem deveria ter ficado no carro. Algumas coisas não podem ser desfeitas. Helena, eu passei a noite pensando no que você disse, sobre eu estar enterrado vivo. Ele estendeu a mão e, por um segundo, pareceu que ia tocar o rosto dela, mas hesitou. Helena não recuou. Ela viu a batalha interna no rosto dele. O homem de negócios lutando contra o homem de carne e osso. Durante as horas seguintes, a dinâmica mudou drasticamente. Arthur começou a ajudar em tarefas banais, para o choque absoluto de Helena. Ele carregou baldes, moveu poltronas pesadas e até tentou entender a lógica da organização da prataria. Entre um movimento e outro, as conversas fluíam. Helena contou sobre as dificuldades de criar Léo, sobre as noites em hospitais públicos e a alegria de conseguir comprar um par de sapatos novos para o irmão. Arthur ouvia com uma atenção que nunca dedicara a um relatório de lucros. A presença de Helena estava invadindo cada poro daquela casa estéril. O cheiro de lavanda e sabão agora parecia pertencer à cobertura tanto quanto o cheiro de couro caro. Arthur percebeu que sua rotina de luxo era uma coreografia vazia. Ele estava começando a preferir o som da risada de Helena ao som do silêncio de suas conquistas. No final da tarde, quando ela se preparava para sair, Arthur a deteve na porta. "Amanhã eu vou com você", ele disse de forma repentina. "Comigo? Para onde?" Helena franziu a testa. "Para o seu mundo. Quero ver onde o Léo estuda. Quero ver a sua rua. Quero entender o que faz você ser tão real." Helena o olhou de cima a baixo, vendo o terno italiano e o relógio que valia uma casa. "O senhor não duraria 10 minutos no meu bairro com essa roupa, Arthur. Se quiser entrar no meu mundo, vai ter que deixar o império na portaria." Arthur sorriu. Um sorriso que mostrava que a redoma de vidro não estava apenas rachada. Ela estava prestes a estilhaçar completamente. O cotidiano dele havia sido invadido, e ele não queria mais ser resgatado. Arthur Meirelles nunca havia pisado em um transporte público, e a ideia de periferia, para ele, era apenas uma mancha cinza que ele observava da janela de seu helicóptero. Naquela manhã de sábado, porém, ele estava parado na plataforma de uma estação de trem lotada, vestindo um moletom escuro e jeans básicos que ele comprara às pressas, tentando, e falhando miseravelmente, não parecer um bilionário disfarçado. O relógio de luxo ficara no cofre. No pulso, apenas a marca pálida do bronzeado de quem vive sob luzes artificiais. Quando Helena o encontrou no meio da multidão, ela soltou uma risada que cortou o barulho dos trilhos. "O senhor parece um peixe fora d'água, Arthur. Ou melhor, um tubarão em um aquário de sardinhas", ela brincou, segurando-o pelo braço para guiá-lo para fora da estação. O trajeto até a casa de Helena foi um bombardeio sensorial para o qual Arthur não tinha defesas. O cheiro de asfalto quente misturado ao de fritura de pastéis, o som alto de rádios sintonizados em estações populares, os fios de eletricidade emaranhados como teias de aranha sobre as ruas estreitas. Cada passo que davam para dentro da comunidade era um degrau que Arthur descia de sua torre de marfim. Ele percebeu que as pessoas ali não o olhavam com a deferência de seus funcionários, mas com uma curiosidade desconfiada. Ele era um intruso, um corpo estranho em um ecossistema de sobrevivência. Quando chegaram à casa de Helena, o choque foi físico. Era uma construção pequena, de tijolos aparentes espremida entre outras duas. No interior, o espaço era reduzido, mas impecavelmente limpo. O toque profissional de Helena estava em cada canto. O ar, no entanto, era pesado e úmido. Arthur sentiu o mofo invisível nas paredes, o mesmo que Helena mencionara ser o inimigo dos pulmões de seu irmão. "Léo, mãe!" "Cheguei, e trouxe o meu amigo Arthur", anunciou Helena, a voz ganhando um tom de nervosismo que ela raramente demonstrava na cobertura. Um menino de cerca de 7 anos correu para a sala,
mas parou abruptamente ao ver Arthur. Léo era magro, com olhos grandes e escuros que pareciam carregar uma sabedoria, cansada para sua idade. Ele tossiu de forma seca. Um som que fez Arthur estremecer por dentro. Dona Maria, a mãe de Helena, apareceu logo atrás, limpando as mãos em um avental desbotado. Ela olhou para as mãos de Arthur, mãos que nunca haviam carregado um fardo pesado, e depois para o rosto dele, buscando entender o que um homem como aquele fazia em sua sala de estar. Aceita um café, moço? É simples, mas é de coração, disse Dona Maria, com uma hospitalidade que desarmou a última barreira de Arthur. Sentado em uma mesa de fórmica gasta, bebendo café em uma caneca de louça lascada, Arthur observou a dinâmica daquela família. Não havia o silêncio estéril de sua cobertura de 450 metros quadrados. Havia barulho, risadas, preocupações reais com o preço do gás e o horário do próximo ônibus. Ele viu a bombinha de asma de Léo sobre a estante quase vazia e sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar das garrafas de vinho de R$ 10.000 que ele abria apenas para passar o tempo. Helena diz que o senhor mora nas nuvens, comentou Léo, aproximando-se de Arthur com a curiosidade típica das crianças. Lá em cima dá para ver o céu de perto? Arthur olhou para o menino e depois para Helena. Ele percebeu que, apesar de toda a sua riqueza, ele era o mais pobre naquela sala. Ele tinha o dinheiro, mas eles tinham o fogo, a união e a verdade. Dá para ver o céu, Léo. Mas aqui embaixo... Arthur fez uma pausa, olhando para as paredes úmidas que sufocavam a saúde do menino. Aqui embaixo é onde a vida realmente acontece. Naquela tarde, o vidro de Arthur não apenas rachou, ele se estilhaçou. Ele não era mais o observador distante. Ele estava ali, no chão, sentindo o peso da realidade de Helena. E pela primeira vez na vida, ele não queria fugir. Ele queria consertar o mundo, começando por aquele teto que não conseguia proteger o sopro de vida de uma criança. O calor dentro da pequena casa de Helena era abafado, mas não era o clima que fazia Arthur se sentir sufocado. Era a clareza. Sentado naquela cadeira de plástico que rangia a cada movimento, ele observava Léo tentar desenhar em um caderno cujas folhas estavam amareladas pela umidade. Cada tosse seca do menino ecoava nas paredes de tijolo aparente como um lembrete da negligência do mundo que Arthur liderava. Ele que decidia o destino de frotas globais com um clique, sentia-se impotente diante de um inalador quase vazio sobre a estante. Dona Maria serviu um pedaço de bolo de fubá, observando Arthur com uma sabedoria que o dinheiro não comprava. Ela não via o CEO. Via um homem que parecia ter esquecido, como se respira fora de um ambiente climatizado. O senhor tem as mãos muito limpas, Arthur, disse ela, sentando-se à mesa. Helena diz que o senhor trabalha com lógica. Mas a lógica aqui é outra. Aqui, a gente conta os dias para o pagamento e as horas para o remédio. Não acabar antes do tempo. Arthur olhou para suas próprias mãos. Eram mãos de escritório. Sem calos, sem cicatrizes, contrastando violentamente com as mãos calejadas de Helena, que agora servia o café com uma expressão que oscilava entre o orgulho e o receio. Ele sentiu uma pontada de vergonha. Suas preocupações usuais, flutuações de ações, fusões de empresas, o design do próximo escritório em Dubai, pareciam futilidades ofensivas diante daquela mesa. Eu nunca imaginei. Arthur começou, mas a voz falhou. Eu vejo os números, as estatísticas de habitação, mas nunca coloquei um rosto neles. Números não tossem à noite. Arthur, Helena interrompeu, sentando-se ao lado do irmão. Números não precisam escolher entre a carne na janta ou o transporte para o hospital. O senhor vive no topo do horizonte onde tudo é limpo e silencioso. Aqui o silêncio é perigoso. Significa que alguém parou de lutar. A tarde passou entre histórias de sobrevivência e risos tímidos de Léo, que começou a mostrar seus desenhos para Arthur. Eram desenhos de prédios altos como o de Arthur, mas com jardins suspensos e árvores que chegavam às nuvens.
O menino sonhava com o ar puro que Arthur dava como garantido. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu da periferia de um laranja poeirento, Arthur levantou-se para partir. Helena o acompanhou até a porta, onde o barulho da rua já recomeçava com a volta dos trabalhadores. O contraste entre o silêncio da cobertura e o caos vibrante daquele lugar nunca fora tão nítido. Obrigada por vir, disse Helena, a voz suave mas firme. Agora o senhor sabe que a mulher que limpa o seu chão tem um motivo para não se curvar diante do seu dinheiro. Arthur não respondeu de imediato. Ele olhou para a casa, para a infiltração no teto e para o brilho nos olhos de Léo que acenava da janela. Uma decisão fria e calculada, mas movida por um calor que ele desconhecia, formou-se em sua mente. Ele não faria caridade, ele faria justiça. Helena, ele disse, antes de entrar no carro que o esperava no final da rua. Você me disse que o tempo custa caro. Pois eu acabo de decidir que o tempo de vocês não será mais gasto apenas tentando sobreviver. Ele entrou no veículo e, enquanto se afastava, pegou o celular. Não ligou para a bolsa nem para seus advogados de fusão. Ligou para sua fundação privada. Quer um levantamento completo daquela rua. Agora. E tragam o melhor especialista em pneumologia infantil para a minha cobertura na segunda-feira. Não é um pedido, é uma ordem. Arthur Meirelles estava voltando para o topo, mas ele não ia sozinho. A redoma de vidro não existia mais, e ele finalmente estava pronto para sujar as mãos para construir algo que não fosse apenas lucro. A segunda-feira na cobertura do edifício, Horizon costumava ser um hino à produtividade silenciosa. No entanto, o ar gélido do Quaroim do Zeriquinto, andar foi quebrado pelo som de passos apressados e vozes que não pertenciam ao círculo de conselheiros de Arthur. O Dr. Arnaldo, o pneumologista pediátrico mais renomado do país, ajustava seus óculos enquanto analisava os exames que Arthur exigira que fossem feitos em Léo naquela manhã. Helena estava sentada no sofá de couro italiano, segurando a mão do irmão com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela parecia um pássaro ferido em uma gaiola de cristal. O luxo ao seu redor agora parecia uma afronta à simplicidade da sua casa. Arthur caminhava de um lado para o outro, as mãos nos bolsos do terno, mas sem a arrogância habitual. Ele observava Léo, que olhava maravilhado para a cidade minúscula lá embaixo. O quadro é severo, Meirelles. Mas tratável, sentenciou o médico fechando o tablet. A umidade e o mofo da residência atual são gatilhos fatais. Ele precisa de um ambiente controlado, purificadores de ar industriais e uma rotina de medicação que não pode falhar. Caso contrário, a próxima crise pode ser a última. Helena sentiu um baque no peito. Ela sabia disso, mas ouvir de uma autoridade médica sob a luz impiedosa daquela cobertura tornava a realidade insuportável. Arthur parou diante dela. Ele não volta para aquela casa, Helena. Arthur disse, a voz soando como um comando executivo. Eu já providenciei um apartamento funcional no 10º andar deste mesmo edifício. É equipado com filtros de ar médicos. Vocês se mudam hoje. Helena levantou-se num salto, os olhos faiscando. O senhor está comprando a minha vida agora, Arthur? Eu não sou um dos seus ativos de logística que você move de um galpão para outro. Minha mãe tem a vizinhança dela. Eu tenho a minha dignidade. Não vou morar de caridade na sua torre de marfim. Não é caridade, é sobrevivência. Arthur rebateu, aproximando-se, a voz subindo de tom pela primeira vez. Você viu o que o médico disse? Você quer orgulho ou quer que o seu irmão respire? Eu tenho os meios para mudar o destino desse menino. E não vou ficar assistindo ele sufocar, por causa de um capricho seu sobre independência. A tensão entre os dois era palpável. Um choque de vontades que fazia os vidros parecerem vibrar. O Dr. Arnaldo retirou-se discretamente, deixando-os sozinhos com o silêncio pesado da sala. Léo, alheio à briga, tocou o vidro da janela. Mana, olha. Daqui de cima as nuvens parecem algodão doce. O menino sussurrou. A voz ainda rouca, mas maravilhada.
A mudança de Helena e Léo para o 10º andar do edifício. Horizon não passou despercebida. O que Arthur Meirelles ignorou, em sua súbita urgência de salvar o menino, foi que um predador nunca ataca quando o alvo está protegido, mas sim quando ele está distraído. Na manhã de quinta-feira, o silêncio da cobertura foi estraçalhado, não por uma infiltração, mas por um escândalo. Cíntia, movida por um rancor que o tempo não apagou, usara suas conexões para vazar fotos de Arthur na periferia e de Helena entrando no prédio, com malas humildes. As manchetes dos tabloides financeiros eram cruéis. O declínio do imperador. Arthur Meirelles troca o conselho por sua faxineira. Arthur estava parado diante do painel de vidro, mas desta vez não olhava para a cidade. Ele olhava para os papéis de notificação de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Eles queriam seu afastamento. Alegavam que sua instabilidade emocional colocava em risco as ações da empresa. A porta se abriu e Helena entrou. Ela não vestia seda nem o uniforme azul. Usava roupas simples, mas seus olhos carregavam uma tempestade. Ela jogou o jornal sobre a mesa de mármore de Arthur. "O senhor viu o que fizeram?" A voz dela tremia. "Estão me chamando de aproveitadora. Estão dizendo que o Léo é uma peça no seu jogo de marketing." "Eu avisei, Arthur. Eu avisei que os nossos mundos não se misturam sem causar destruição." Arthur virou-se lentamente. Ele parecia mais velho, mas havia uma clareza em seu olhar que nunca estivera lá antes. "Eles não estão atacando você, Helena. Eles estão atacando a única coisa que eu fiz de certo em 10 anos. Eles têm medo porque, pela primeira vez, eu não sou previsível. Eu não sou mais um algoritmo que eles podem controlar." "E o que o senhor vai fazer?" Ela se aproximou. A distância profissional agora completamente extinta. "Eles vão tirar tudo o que você construiu. Sua empresa, seu nome, este lugar." Arthur caminhou até ela e pela primeira vez segurou suas mãos. Não eram mãos de seda. Eram mãos reais, quentes, que exalavam a vida que ele tanto buscava. "Deixe que levem os prédios e as ações. Helena, eu passei a vida construindo muros de vidro para me proteger de um mundo que eu odiava. Mas você me ensinou que a vida acontece nas rachaduras. Se o preço de ver o Léo respirar sem ajuda de máquinas for o meu cargo de CEO, então é o preço mais barato que já paguei." Naquele momento, o interfone tocou. Era a segurança. O conselho estava subindo. Arthur olhou para Helena e viu nela a força que faltava em sua armadura. Ele percebeu que o final daquela história não seria sobre quem vencia a guerra financeira, mas sobre quem conseguia manter a humanidade intacta no meio dos escombros. "Eu vou descer para aquela reunião", disse Arthur a voz firme. "Mas não vou como o homem que eles conhecem. Vou como o homem que aprendeu que a perfeição é uma mentira e que o amor é a única coisa que não se pode contabilizar." Helena o olhou, e pela primeira vez não havia dúvida em seus olhos. Ela limpou uma lágrima teimosa e ajeitou a gola do terno dele. "Então vá lá e mostre a eles que o vidro quebra, Arthur. Mas o que está por baixo dele é indestrutível." Arthur saiu da cobertura, deixando para trás o isolamento do 45º andar. Ele estava caminhando para o fim de um império, mas para o começo de uma vida. O castelo de vidro estava sob ataque, mas ele finalmente tinha algo pelo qual valia a pena lutar até o último tijolo cair. A sala de reuniões do conselho era um aquário de tubarões em trajes de luxo. Homens e mulheres cujos nomes valiam bilhões observavam Arthur Meirelles entrar. O silêncio era uma arma. Cíntia estava sentada ao fundo, um sorriso de vitória desenhado nos lábios pintados de carmim. Eles esperavam um pedido de desculpas, uma retratação humilhante ou uma renúncia silenciosa. Arthur, no entanto, caminhou até a cabeceira da mesa de mogno sem carregar uma única folha de papel. "Arthur", começou o conselheiro sênior, a voz carregada de uma falsa preocupação. "O mercado não aceita excentricidades. Suas fotos na lama, sua proximidade com funcionários, isso desvaloriza o patrimônio. Estamos aqui para votar seu afastamento imediato."
Arthur olhou para cada um deles. Ele viu o medo mascarado de autoridade. Viu pessoas que, assim como ele foram um dia, estavam presas em torres de vidro, morrendo de sede em meio a oceanos de dinheiro. Vocês falam de patrimônio. Arthur começou a voz calma, mas ocupando cada centímetro da sala. Mas eu passei os últimos 15 anos construindo um império sobre o vazio. Eu era o homem mais rico nesta mesa, e ao mesmo tempo, o mais miserável. Sim, eu estive na lama. E foi lá que eu vi alguém lutar por uma vida com mais coragem do que qualquer um de vocês usa para fechar um contrato. Ele colocou as mãos sobre a mesa, os nós dos dedos firmes. Vocês querem a minha renúncia? Podem levar. Mas fiquem sabendo, eu não estou perdendo a empresa. Eu estou ganhando a minha liberdade. O vidro quebrou, senhores, e a vista aqui de baixo é muito mais nítida. Arthur virou as costas para bilhões de dólares e caminhou para fora daquela sala pela última vez. O elevador, que antes parecia um trono mecânico, agora era apenas um transporte para o que realmente importava. Ao chegar ao 10º andar, ele não encontrou o silêncio estéril da cobertura. Encontrou o som de uma risada infantil. Léo corria pelo corredor, a respiração limpa e forte graças aos purificadores e ao tratamento. Helena estava na porta, o olhar ansioso transformando-se em alívio ao ver Arthur sem o paletó, com as mangas da camisa dobradas e o semblante leve. Você fez isso? Ela sussurrou, percebendo que ele havia deixado o trono para trás. Eu não fiz nada, Helena, você fez. Você abriu a janela e me deixou ver o sol. Eles não precisavam mais de coberturas de 450 metros quadrados. Meses depois, Arthur usou o que restara de seu patrimônio pessoal para criar um projeto de moradias sustentáveis e clínicas populares na comunidade de Helena. Ele não era mais o imperador do vidro, mas o homem que sabia o nome de cada pedreiro na obra. Helena continuava sendo sua bússola, agora não mais limpando o chão, mas gerenciando a fundação que transformava vidas. Ao cair da tarde, os dois estavam sentados em um banco de madeira no jardim do novo centro comunitário. Léo brincava ao longe, correndo sem tossir, um milagre vivo sob o céu alaranjado. Arthur olhou para as próprias mãos, agora com calos, marcas de cimento e sol, e depois para Helena. Sabe? Ele disse, entrelaçando seus dedos aos dela. O horizonte de lá de cima era bonito, mas este é real. Reflexão final. Muitas vezes construímos torres de vidro ao redor de nossas vidas, acreditando que o isolamento e o sucesso material nos protegerão da dor. Mas a verdadeira segurança não vem das paredes que nos afastam do mundo, e sim das pontes que construímos em direção ao outro. O luxo pode comprar o silêncio, mas nunca a paz. A perfeição é uma estátua estéril. A beleza real só existe na imperfeição de quem ousa se sujar com a humanidade, pois é nas rachaduras do nosso ego que a luz finalmente consegue entrar. A história de Arthur e Helena chega ao fim, mas a lição permanece. O valor de uma vida não é medido pelo que ela acumula, mas pelo que ela liberta.